Olá, eu sou Wagner Pereira de Souza. Eu estou aqui para apresentar parte desse trabalho, que é fruto de uma parceria entre eu e a Maria Clara Viana Rosiak, que ela é graduanda em Direito. Eh, Esse trabalho é fruto, da nossa análise sobre a obra de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Então a nossa obra tem o título Saberes que Dialogam, um olhar pela ótica do direito versus literatura, em Recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. Eu vou falar sobre a parte da literatura e posteriormente a mim, a Maria estará falando também sobre o direito. Muito bem. A literatura possui diversos atributos, por isso é possível defini-la como plurissignificativa. Isso quer dizer que ela é uma fonte em que a gente pode explorar, a gente tem vários elementos que a gente pode explorar na literatura para poder, então, assim, formar, a nossa análise. Um dos nossos objetivos dentro da parte literária é examinar os elementos explícitos e implícitos construtores da literariedade. Ou seja, não está tudo posto, não está tudo claro. É preciso o estudo, é preciso examinar, é preciso pesquisar para poder ter acesso a esses elementos que não estão, tão claros assim aos olhos do leitor. O nosso referencial de metodologia, nós vamos usar o postulado por Carlos Antônio Gil. Ele definiu que há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Então, ou seja, a nossa pesquisa tem essa função, vai se valer do método bibliográfico para alcançar esse objetivo proposto aqui, que é o final, a análise. A obra foi publicada, em 1909, 20 anos ali após a proclamação da República, e ela trata do assunto de um jovem negro, no caso, na obra, Isaías Caminha está fazendo o papel de Lima Barreto, porque a gente pode considerar que é uma obra biográfica, e o desejo dele é ir para a cidade grande e poder, se verticalizar nos estudos. E ao chegar lá, ele vai encontrar, alguns entraves, algumas dificuldades, e esse narrador, que é na voz de Isaías Caminha, ele vai dar voz a muitos sem voz. Ou seja, então ele vai fazer denúncias de algumas situações vividas ali na época, da sociedade da época, algumas discriminações e outras coisas mais, e então ele vai trazer isso à tona, ou seja, então ele vai dar voz àqueles que não tinham condições de colocar, a sua própria voz, a sua própria denúncia em voga. Então é nessa perspectiva que se cumpre o papel da literatura, que são múltiplas. Além do mais, é uma maneira de historicizar e demonstrar como a literatura pode contribuir com esses aspectos. Então a gente conclui aqui que a literatura ela tem, todas essas propriedades que vão construir, aí então os aspectos literários nesta obra, que é o que a gente vai pesquisar. E a partir daqui, agora vocês ficam com a Maria Clara, que ela vai falar um pouco sobre a questão da parte do direito. É com você, Maria. Obrigada, professor Wagner, pela palavra. Bom, como já dito, a referida obra de Lima Barreto, ela retrata a história de Isaías Caminha, um jovem mulato que sonha em ser médico e, devido a esse grande sonho, decide se mudar para o Rio de Janeiro. O que ele não imaginava é que seria afrontado pelas mazelas do racismo. E o objetivo da presente pesquisa é justamente elucidar a evolução do direito
perante a perpetuidade dos preconceitos raciais, que infelizmente não se mantiveram inertes ao longo da história. Assim como verificar o papel do Estado Democrático de Direito como um agente que tem o dever de resguardar e também zelar pelo respeito às liberdades cíveis, ou seja, o respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais, por meio da proteção jurídica. E também demonstrar como o Estado Democrático de Direito se porta frente às manifestações sociais. Essas manifestações sociais servem como modo de defesa das pressões que a sociedade sofre. O racismo, discriminação cívica, ele estrutura-se no desrespeito a direitos individuais e sociais, os quais estão resguardados e dispostos na Constituição Federal de 1988. E essas práticas discriminatórias, elas infelizmente se alojam na deficiência de efetividade das leis brasileiras, que acabam conduzindo a sociedade a uma certa descrença e, consequentemente, uma negação dos próprios direitos. Através da obra de Lima Barreto e também dos fatos que nós acompanhamos diariamente, é indiscutível que as discriminações raciais elas estão enraizadas na sociedade. E o direito ele precisou se refazer no tempo. Cabe destacar que nós temos a injúria racial, que está disposta no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940. E esse crime ele possui a pena de reclusão de 1 a 3 anos. E nós também temos o crime de racismo, que está disposto na Lei 7.716, de 1989, que é caracterizado por ser um ilícito imprescritível e inafiançável. Também temos que lidar com a questão da estagnação do caráter humano. E quando me refiro à estagnação do caráter humano, quero dizer que o ser humano ele ainda não aprendeu, infelizmente, a aceitar as diferenças. Isso acaba se tornando uma mola propulsora para a inefetividade das garantias positivadas. A nossa pesquisa, ela contou com o seguinte referencial: a obra de Lima Barreto, a Constituição da República Federativa do Brasil, a obra Literatura e Sociedade, de Antônio Cândido, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, de Carlos Antônio Gil, e o Manual de Direito Penal Brasileiro, do Zaffaroni e do Pierangeli. Quero agradecer também, em nome do professor Wagner, por toda a atenção. Muito obrigada.